Hoje eu cometi um erro operacional, mas mesmo assim acabei saindo de um trade com 6 vezes o meu risco. Hoje fiz uma belíssima operação em Nasdaq e é essa imagem que está aqui na tela para vocês, tá? Peguei este lindo movimento aqui, seria um trade que me pagaria 10 vezes o risco. No entanto, eu cometi um erro operacional durante a condução desse trade e eu vou explicar ele para vocês hoje, o que eu fiz e o que você não deve fazer com base nessa minha experiência, tá? Então, vamos lá à tela. Primeiramente, tempo gráfico de uma hora, tempo gráfico de uma hora. Observei as movimentações. Bom, eu estou aqui em possivelmente uma onda 5, tá? De um movimento macro. Então, por isso que eu tenho essa flâmula aqui traçada para mim, porque para mim ela aqui é uma onda 5, com seus 5 níveis de impulsão, tá? Então, analisando essa movimentação, eu tenho o quê? Eu tenho minha região de fundo, macro, o topo que foi rompido, e o preço que ontem estava trabalhando aqui nessa movimentação, né, nessa alta. Inclusive, peguei até uma compra, acabou saindo na proteção também, uma compra nessa região. Tá? Então, trabalhou, foi no movimento ali, deu oportunidade, entrei no trade e belíssimo trade que eu peguei ontem também. Mas esse não é o caso, capitalistas. Por quê? Porque ontem, quando eu observei que o preço estava querendo romper essa região, assim, bom, talvez então venhamos ter aqui um movimento de baixa. Talvez amanhã aqui tenhamos um movimento de baixa, uma oportunidade de venda. Tá? No entanto, eu cheguei hoje na tela aqui, era mais ou menos 10h50, tá? Então o preço já estava aqui nessa região, o preço estava trabalhando aqui. E a única coisa que eu tinha que fazer é o que? Bom, vamos analisar, né, este último movimento. O que que esse movimento aqui, após o rompimento da minha linha de tendência de alta, que fez uma belíssima troca de polaridade e continuidade na movimentação, o que que ele está querendo me contar? O que que ele fez? Né? Então, ok, eu tive um rompimento de uma linha de tendência de alta, eu tenho um fundo macro, né? Por que fundo macro? Porque esses outros movimentos aqui, ó, eles não corrigiram até 50% dessa movimentação, né? Então ela é uma única onda, né? Uma única onda impulsiva, maior, num fractal maior. Enquanto aqui eu tinha uma onda menor. Enquanto também aqui eu tinha uma onda menor, tá? Então, percebam que o fractal do preço, né, o fractal do gráfico é muito importante para nós. Bom, com essa informação, bom, eu tenho meu topo, né, já que eu tive o rompimento de estruturas internas, tive o rompimento da linha de tendência de alta, a troca de polaridade, a continuidade na movimentação, né, o preço fez aqui uma correção e rompeu a minha estrutura interna, então está exatamente nessa região, porque ele corrigiu essa minha estrutura macro aqui, capitalistas. Ó. Então, essa minha estrutura macro, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, depois de observar e estudar este movimento, é traçar a linha de Fibonacci do meu topo ao fundo e identificar a região de 50%, que está bem aqui nessa linha vermelha. Então, os 50%, o que eu tenho abaixo dele? Bom, eu tenho liquidez aqui interna, e eu tenho uma ineficiência. Tiago, por que você não marcou o bloco de ordens? Porque a minha ineficiência está antes desse meu bloco de ordens, já está abaixo dos 50%, e eu tenho a média de 200 aqui. A média de 200 de uma hora, que inclusive, né, os candles atuais deixaram pavis inferiores, né, então já me demonstra aqui uma defesa compradora nessa região. Tiago, se o preço continuasse rompendo, bom, eu teria o bloco de ordens ali, ficaria atento numa movimentação, aguardaria, não faria nada, porque o movimento vendedor já estaria em uma região de compra da minha estrutura maior, né? Então, faria sentido eu vender ali? Não, faz sentido eu vender aqui acima das zonas 50%. Aqui faz sentido vender. Aqui já não faz mais sentido vender. Por quê? Eu estou abaixo dos 50%, estou na minha região de demanda da minha estrutura maior. Então, lembre-se disso, ok? Então, com base nisso, né, o que eu vou procurar? Irei procurar compras no dia. Tá? Média de 200, preço já mitigou, beliscou no meu ponto de interesse, vamos procurar reversões. Bom, no gráfico de 1 minuto, que é o meu gráfico de atuação, né, eu já posso tirar as médias, né, em nenhum outro tempo gráfico, média ou indicador teve relevância, a não ser de fato ali no gráfico de uma hora a média de 200. Tá? Então, quando eu chego
na tela eu tenho o quê? Eu tenho isso aqui, essa informação. Pois bem, capitalistas, com essa informação eu tenho uma agressão vendedora capturando liquidez, tá? E depois desse movimento em 3 ondas, o rompimento do topo. Com o rompimento do topo, tá? Eu tenho uma troca de característica de mercado. Quando há o rompimento de um topo após de uma agressão de captura de liquidez, eu tenho esse fundo defendido. Quando eu tenho um fundo defendido e ele faz uma reversão de mercado, eu procuro por liquidez. Ele formou liquidez? Sim, formou nessa lateralização. Bom, no movimento de alta, ele faz uma acumulação, distribui, captura liquidez interna, mercado americano abre, captura liquidez superior, faz um Judas swing e entrega um movimento de baixa. Aqui com esse movimento de baixa, se você estava atento, né, e estava propício a efetuar uma operação vendedora, aqui nós tivemos uma oportunidade, vejam só. Com esse movimento aqui agressivo, nós tivemos o rompimento de um fundo, movimento de impulsão, foi deixado uma ineficiência na parte superior, mercado volta aqui em 3, toca nessa região, tá? Você teria um trade no toque dessa ineficiência, stop logo acima dela e o alvo na última região de fundo, tá? No último ponto de liquidez. Bom, não foi esse o trade que eu fiz. Por quê? Eu estava procurando compra. Meu olho estava voltado para compra. E nesse exato momento aqui, quando eu peguei na tela, cheguei na tela, nem tinha analisado todos os movimentos macros, tá? Então, voltei para o macro, dei uma olhada com um pouco mais de atenção, né? Justamente por conta de observar, né, esse Judas Swing. Vamos ver o que o mercado quer fazer. E o meu racional, né, o meu viés do dia não deixava de ser comprador, tá? Ele permaneceu comprador. Então, precisava aguardar. Não faria sentido eu vender nesses pontos, aqui abaixo, tá? Aqui um scalpzinho, considerando uma estrutura micro, até valeria, né? Mas acabou não sendo uma operação que eu observei que eu peguei. Tá? Então, o que eu aguardar, o que eu precisava? Aguardar o mercado, né? Eu esperava e tinha que esperar, né? Tinha que ficar aqui sentado, olhando. É a parte mais difícil do trader, né? É saber não fazer nada, né? Saber o momento de esperar. Mas, pois bem, fiquei aqui aguardando. O mercado caiu um pouco mais, né? Capturou um pouco mais de liquidez do fundo que havia feito a reversão de mercado, tocou mais no nosso ponto de interesse macro, e aqui já começou a me chamar a atenção. Por quê? Bom, nesse movimento de agressão eu deixei uma ineficiência. Quando o preço toca num ponto de interesse e captura liquidez, o candle atual, né, o próximo candle, ele fecha positivo, com pavio superior e inferior, basicamente aqui um doji, só que ele também não rompe a mínima do candle anterior. Então aqui já me chamou a atenção. Opa, tem um fair value gap lá em cima, o candle aqui, se ele inverter, possivelmente temos trades. Tá? Um trade aqui, uma oportunidade de comprador. Próximo candle veio, aqui já me deixou um pouco mais interessado nessa operação e entusiasmado. Um candle forte, bonito, sem pavis superiores, um candle de agressão, de ignição, perdão, um candle que está dando ignição no movimento. Candle subsequente, uma defesa na região da ineficiência. Aqui, né, o que passou na minha mente, bom, se ele for defender essa região, de fato, né, ele vai estar dando continuidade, estará dando continuidade nessa movimentação. Tiago, por que você não vendeu então? Porque lembra da nossa análise macro, nosso ponto de interesse, aonde o gráfico está? Está numa região de demanda do tempo gráfico maior, está em um movimento já em um ponto de interesse da nossa região macro, já fez movimentos vendedores, então não está interessante para venda. Para eu vender, eu precisaria aqui do preço sair dessa região, né, confirmar de fato um rompimento, né, romper, voltar, trocar uma polaridade, romper novamente, quiçá deixar aqui umas ineficiências, um fair value gap na compra, por exemplo, deixar uma ineficiência aqui e quando ele trocar uma polaridade, reverter o movimento, fechar abaixo, aí talvez aqui uma venda com um alvo aqui mais abaixo, aí teríamos que analisar o que o mercado estaria me dando naquele momento. Porém, eu estava com viés comprador, tá? No candle subsequente, capitalista, veio o meu candle de entrada, tá? Então, ele rompeu ali a região, rompeu o candle, eu já entrei a mercado. Meu alvo,
minimamente estava aqui, ó, na região, tá, do topo da abertura do mercado americano. Porém, né, eu fui um pouco mais, não ganancioso, né, mas quis ser um pouco mais ousado, né? Coloquei o meu alvo na região aqui superior. Então, eu daria um trade de 10 para 1. E o meu erro foi no posicionamento do trailing stop. Bom, capitalistas, aqui, na hora do movimento de analisar onde poderia estar sendo o meu alvo, que primeiramente eu havia colocado aqui, já teria um risco-retorno interessante. Depois, eu observei que não, tem a possibilidade de colocarmos aqui nessa região, dando um risco-retorno excelente. Nesse mesmo ponto, eu identifiquei que tínhamos aqui também uma ineficiência, que é uma ineficiência a favor da tendência, né? Então, percebam que aqui eu tive um movimento que poderia estar fazendo isso, tá? Sem dúvida. Essa movimentação poderia estar sendo um movimento de acumulação para depois distribuir, né? Então, temos aqui a acumulação, a manipulação, né? E uma acumulação da manipulação e depois a distribuição. Tá? Poderíamos estar tendo essa movimentação. Bom, no gráfico de 15 minutos, a ineficiência, né? Eu traço os 50% dessa ineficiência, identifico ela e me pergunto, tem como refinar essa região? Então, eu desço para o meu gráfico de 5 minutos e percebo que sim, tem como refinar essa região e, inclusive, o refino dela dá bem nos 50% do meu macro. Então, aqui eu tenho uma confluência legal, tá? Aqui é um ponto para eu ficar atento. Bom, capitalistas, entrada no trade, o trade foi fluindo, né? Foi dando continuidade na sua movimentação. Quando ele faz, né? Quando ele toca aqui nessa região de oferta, eu fico atento, trago o meu break, né? Trago meu stop break, identifico que tivemos aqui esse canal, tá? Então eu traço o canal e faço a seguinte análise. Bom, temos duas possibilidades. O preço tocar nesse ponto e continuar, vai me tirar no 0 a 0, reverter mercado, né? Minha análise e o meu viés por dia não está em concordância com a movimentação, tudo bem. Ou, né, toca nessa região, rompe, faz um pullback pós-rompimento e dá continuidade na movimentação. E foi exatamente isso que aconteceu. O preço trocou na região, rompeu, fez troca de polaridade e foi dando continuidade. Bom, quando nós tivemos aqui o rompimento desse microtopo, tá? Desse topo interno, eu também já fiz aqui a minha movimentação de um trailing stop. Então, trouxe um trailing stop aqui para essa região, stop técnico, né? Rompimento de topo, stop abaixo do fundo, tá? Então, mercado ficou trabalhando. Aqui deu uma canseira, ficou muito lateral. Deu continuidade da sua movimentação, rompeu o topo novamente, trailing stop abaixo aqui da região, defendido. Tá? E o preço continua a sua movimentação. Bom, chegou naquele ponto que eu comentei com vocês, a ineficiência lá no 15 minutos. Aqui eu fiquei atento. O meu erro foi, o meu trailing stop, eu coloquei aqui, ó, abaixo dessa ineficiência com esse paviozinho aqui do 1 minuto. Só que o stop técnico corretamente deveria estar aqui, ó. Esse foi o movimento de impulso dessa onda. Então, o trailing stop deveria estar ali. Acabei sendo, vamos lá, mão de alface, medroso. Apertei meu trailing stop. Infelizmente, o mercado veio, demorou, né? Mas me tirou. E logo em seguida, né, deu continuidade no movimento. E demorou, mas foi no alvo de 10 para 1. Tá? Então, no começo da tarde aqui, às 2h30 da tarde, teria batido o meu alvo de 10 para 1. Então, esse foi o meu erro, capitalistas, de hoje. Um erro operacional, um erro não de gerenciamento de risco, mas operacional mesmo por conta de posicionamento de stop. Né? Um erro técnico. Né? O posicionamento de stop deveria estar aqui abaixo, iria quase pegar, mas percebam que ali também é uma região de demanda, né? Um bloco. Então, essa região de bloco ali serviu como ponto de suporte para o preço. E aqui, inclusive, aqui caberia mais uma entrada, né? Aqui eu vejo mais duas possibilidades de trading, tá? Nessa região. Obviamente, no toque, né, do risco deste ponto, dessa ineficiência. Temos também dessa região de demanda, perdão, tá? Então, um toque, stop abaixo, alvo no topo.
daria um belíssimo trade, né? Foi basicamente reto. Tem outra possibilidade também aqui, ó. Temos uma ineficiência, tá? Entrada com o alvo, né? Entrada com após o rompimento da região e também teve aqui ó, o pullback na própria ineficiência. Ela trocou uma polaridade que você também poderia fazer uma entrada, se não pegou aqui, entrar aqui, stop abaixo e alvo no topo, tá? Então, mais aí algumas possibilidades de trade que poderiam ter sido executados nessa região. Acabou me tirando aqui na proteção, fiquei tranquilo, fiquei feliz. Tá muito bom, um trade de 6 vezes o meu risco, deu um belíssimo. Muito obrigado pela sua audiência, capitalista. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta, comenta, compartilhe com seu amigo. Espero que esse review lhe auxilie, lhe ajude de alguma forma. Sempre é bom e interessante a gente fazer as análises e observar as movimentações e os trades que nós fazemos, sejam eles perdedores ou ganhadores, ok? Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.